Você tem dificuldade em aceitar críticas? Não. Sofre quando alguém diz que não gostou da sua história? E quando alguém tenta dar algumas dicas para que você melhore sua escrita, você fica chateado? Não! Então este vídeo é para você. Aqui no canal, escreveu e ninguém leu? Ou ninguém gostou? Oi gente, eu sou Fátima Duarte e esse é o canal Escreveu e Ninguém Leu. Então hoje a gente vai falar de um assunto, né, que poucos gostam, mas é necessário, que são críticas, né? Seja crítica em qualquer campo da nossa vida, mas especificamente aqui na questão da escrita, né? Nós como escritores, muitas vezes podemos receber críticas nos nossos trabalhos, mas isso não necessariamente deixa a gente em uma situação ruim. Muito pelo contrário, pode ajudar a gente a crescer ainda mais e se tornar um escritor tipo supimpão mesmo. Coisa boa. Uau! A primeira coisa que a gente tem que considerar, gente, que é realmente, né, desanima, né? É desanimador quando uma pessoa diz que não gostou do que a gente escreveu. Mas a gente também tem que se lembrar de uma coisa. A gente não consegue ter um feedback da gente mesmo, né? Às vezes a gente pensa que o nosso trabalho beirou a perfeição e de repente numa crítica, pá, mostra que não. Mostra que você esqueceu, deixou alguma coisa para trás ou alguma coisa não fez sentido. Então, é necessário que a gente tenha esse entendimento que nem sempre as coisas vão ficar perfeitas mesmo, mas que isso não significa que o nosso trabalho esteja propriamente ruim. Ele pode estar só precisando de alguns ajustes e a gente, né, nós temos que ter essa maturidade para, de novo estou usando essa palavra porque a maturidade é o ponto fundamental para quem não deseja deixar que as críticas sejam o ponto final, mas sim uma vírgula, né, na história da nossa própria história, né, da nossa escrita, do nosso profissional, da nossa vida. E assim, gente, se alguém leu o seu trabalho e está tentando apontar alguma coisa que não ficou muito real, não ficou muito fidedigna aquilo que ela acredita que deveria ser dentro de um contexto de cotidiano, de realidade, é porque pode ser que realmente não ficou lá aquelas coisas, né? E a gente tem que considerar esse ponto de vista, né? Esse novo olhar que está fora, né? Fora do nosso próprio contexto, dentro da nossa realidade. Porque muitas vezes quando a gente escreve, a gente está colocando ali o nosso ponto de vista. Mas muitas vezes quem está ali de fora consegue ver muito melhor a situação dentro daquele, né, daquele panorama que a gente criou dentro da história. Então vale a pena a gente levar em consideração esse novo olhar, né, esse ponto de vista e não ficar ofendido, porque é esse sentimento que vai levar com que a gente acabe com todo o nosso projeto, e não é isso. É simplesmente um novo olhar, é simplesmente, como eu disse, uma vírgula, né? Para que a gente consiga, nós como escritores, consigamos melhorar o nosso trabalho. Isso é tudo de bom. Onde que pode haver coisa ruim dentro desse panorama, dentro desse contexto? É claro que também existem aquelas críticas que não são nada construtivas, que são críticas chatas mesmo, que a pessoa simplesmente ela quer discordar, simplesmente ela quer realmente te colocar para baixo. Isso existe de fato, mas como eu disse há um tempo atrás, a gente tem que ter esse feeling, né, pra gente saber identificar o que realmente não ficou bacana, o que realmente a pessoa apontou e você foi lá verificar e você realmente viu que aquilo não tinha muito sentido, né? E é até bom nesse momento você agradecer a pessoa, ao invés de você ficar sentido. Eu agradeceria. Se a pessoa apontou alguma coisa na minha história que não estava batendo, se eu for lá e consertar, o próximo que vai ler vai ver uma coisa muito melhor. Uma coisa que faz sentido, né? E nem isso, e nem com essa questão você deixa de ser um escritor bom porque alguém viu algo que você não viu.
Pra falar a verdade, eu, por exemplo, uso o Wattpad. Eu acredito que esse feedback assim, em tempo real é muito bacana, porque você consegue aprimorar o seu trabalho em tempo real. Olha que coisa bacana, né? E Uma batida ali. para nós que queremos ser escritores famosos, né, dar um passo à frente, esse feedback é muito importante para que o nosso trabalho vá além, né, da família e dos amigos, que a gente saia desse ciclo vicioso de ficar buscando as mesmas pessoas para ler os nossos livros. Então, se outras pessoas vão ler os nossos livros, nós precisamos entender que eles não vão ficar cheios de dedos, né? E esse é o ponto interessante de você deixar que outras pessoas leiam o seu livro, além das pessoas que estão dentro do seu círculo, porque um amigo, ele pode ficar um pouco, né, que, como eu posso dizer, vexado. Pode ficar um pouco com vergonha de dizer pra você em qual ponto a massa do bolo desandou ali na sua história. E uma pessoa de fora não. Ela não vai ficar cheia de dedos, ela nem te conhece. Então o que ela tiver que falar, ela vai falar. Às vezes com muita educação, às vezes sem muita educação, mas ela vai falar. Como você é burro? E isso que é interessante. Porque você vai estar diante de algo sincero, de algo que a pessoa realmente, ela leu o seu trabalho e ela não deixou de ler, sabe? Não foi algo desinteressante, muitas vezes. Simplesmente alguma coisa que não bateu. Ou algum contexto que não fechou, ou algum termo, por exemplo, que você usou regional, que não é bem daquele jeito. E a pessoa conhece, a pessoa sabe. E ela vai te ajudar. Ela vai te dar aquela dica. Você fala, ah, plim, sabe? E então, ao invés de ficar chateado, a gente tem que agradecer essas pessoas. Porque muitas vezes eu escrevo lá no Wattpad e não vem um ser vivo, nem pra falar aqui, né? Por que você fez isso? Você gastou seu tempo fazendo isso? Não vem uma pessoa falar nem isso. Sabe? Mas também se for falar que eu perdi meu tempo, me fala o porquê, eu também quero saber. Mas não aparecem, e seria tão legal se isso acontecesse, sabe? De alguém chegar e me contar o que ali não tá batendo. E se tudo estiver batendo, também me contar, sabe? Não simplesmente para elogiar e falar, ai, tá tudo perfeito. Mas para nós que estamos iniciando, nem tudo vai estar perfeito mesmo. A gente tem muita técnica que a gente precisa aprimorar. Tem muita coisa. E quem tá de fora vê muito melhor. Então, gente, se vocês estão no Wattpad, dê valor a essas pessoas, porque essas pessoas leram. Elas tomaram o tempo delas, sabe? E leram, se interessaram. E não é porque uma coisa não fechou que elas não vão... Às vezes, se você for humilde e agradecer por aquele toque que a pessoa te deu, ela vai continuar lendo não só aquele livro, mas outros. Se você ficar ressentido, a pessoa não vai falar, esse escritor não está preparado, é amador demais, não tô afim, não tenho paciência. Vai dar uma de Suzana Vieira, não tenho paciência. Por quê? Porque eu não tenho paciência para uma pessoa que está começando. Ela está começando, eu sou mais agitada. Pra gente é amadora. Então vamos pensar melhor nesse contexto também. Sim, gente, aprendam a apreciar a crítica, sabe? A gostar de uma crítica, a ser amigo da crítica. Porque elogios são bons, mas eles não te impulsionam a ser uma pessoa melhor, eles não te levam para frente. Eles te deixam ali onde você tá, você já acha que chegou no auge, entendeu? É muito legal receber um elogio, mas também é legal se você saber por que você está sendo elogiado, qual foi o ponto que você acertou, para você sempre ter esse ponto como algo positivo para próximos trabalhos. Mas a crítica, apesar dela não ser alguma coisa no momento aliás, apesar dela ser algo que te causa mal-estar no momento, depois, quando você vai lá e volta naquele trecho o qual a pessoa sinalizou, você fala, realmente, nada a ver, né? E você se sente até no íntimo agradecido àquela pessoa que te deu aquele toque, né? E isso te impulsiona a querer fazer melhor. Num próximo livro, você já não vai querer cometer o mesmo erro que foi sinalizado, né? Que deu aquele toque pra você, como eu já disse. Então aprendam a gostar da crítica, gente. A crítica, ela é maravilhosa em alguns momentos da nossa vida, principalmente para um escritor que não tem muito essa base, sabe? Do que realmente tá bom. Nós lendo uma obra de um outro autor, a gente sabe
qual ponto que ele foi supimpa, e a gente sabe se ele foi supimpa o livro inteiro, a gente tem esse, sabe? Muitas vezes a gente não sabe expressar, mas a gente sabe qual foi o ponto que foi uou, uou, uou. E muitas vezes pro autor não foi aquele ponto, mas pra nós, a gente chega a dar viravolta de tanta alegria. Mas assim, até rodopiar no ar. Já teve livro que deu essa sensação. E é muito bom quando o autor consegue, né, pegar num ponto que a gente fica realmente extasiado, né? Eu vou dar um exemplo que eu achei muito interessante no Wattpad, que uma escritora, né, totalmente amadora. Amadora eu falo pela forma como ela agiu. Ela veio desesperada, pedindo para que nós fôssemos lá na plataforma dela, comentar sobre o livro dela, só falar coisas boas, não sei o que lá, porque aconteceu um caso, né, da maneira dela contar. Tinha uma pessoa que foi lá e falou do livro dela e ela só disse que se ele não gostou, que ele fosse procurar outros livros, outros autores, não sei o que lá, e ele foi e colocou o livro dela numa lista lá, na lista negra. Tipo de livro ruim, eu não lembro que lista que era, mas tipo péssimo, entendeu? Não leiam isso, não gostei, era alguma coisa assim. E aí eu fui lá conhecer a história, né? E o que realmente aconteceu. Uns já compraram a briga, e já falei, vou lá ver o que aconteceu dessa tragédia. E na hora que eu cheguei lá, não foi bem isso. Tanto que eu cavei, era muito comentário, assim, troca de leitura. E eu cavei e achei esses, e eram, assim, de todos os que estavam ali, a gente via que era troca de, tava sinalizando, tava gritando que era troca de leitura, porque eram uns comentários super superficiais. E essa pessoa, a gente percebia que ela realmente leu, que ela perdeu, assim, não digo que perdeu, mas ela gastou alguns minutos lá da sua vida, do seu dia, para ler, né, aquele livro. E ele fez uma crítica honesta. Olha que interessante, ele leu, ele se interessou, ele não estava ali trocando leitura. Ele fez uma crítica honesta. E aí, nada que fosse deixar outra pessoa em estado de calamidade, sabe? Se fosse uma crítica comigo mesmo, eu ia falar, que legal, vamos lá revisar, vamos ver o que tá acontecendo aí. E ia achar super de boa. Ia falar, nossa, a pessoa realmente leu, olha que bacana. E ela foi super grossa por nada. Se você não gostou, dele ainda respondeu, ainda fino, né? Isso era fina. Não é essa questão, que não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ela continuou querendo ficar batendo boca, e sabe, totalmente amadora e totalmente over, não ficou legal. Ficou muito, sabe, pegou super mal o jeito, porque ela já foi pá. Tipo, a pessoa só falou, olha, tipo, é a mesma coisa de você falar, olha, aquele manequim ali, eu acho que aquela roupa não combinou muito. Se você não gostou, não compra nessa loja, sabe? E, tipo, ué. E foi mais ou menos isso que aconteceu, ainda pior. Foi um pá muito grande na pessoa que estava só dando a sua opinião. E aí eu fui lá visitar o... Ele era só um leitor, gente, isso que era mais legal. Ele era só um leitor, ele não estava ali trocando leitura com nada. E olha que legal, você atrair uma pessoa que é só leitora. Eu consigo isso muito pouco e eu acho muito interessante quando aparece uma pessoa que é só leitora. E essa pessoa conseguiu e, né, foi dar uma de espertinha. E, aliás, foi dar uma de coitadinha, né? Essa aqui é a verdade. E aí eu fui lá e realmente o livro tava lá. Eu tive vontade de dar um feedback pra ela, tipo, cara, você vacilou, o que você fez, nada a ver. Mas aí eu ia começar uma outra briga, porque é uma pessoa que não aceita crítica. Então isso ficou muito evidente, não seja essa pessoa que não aceita crítica. De forma nenhuma você não vai conseguir sair do lugar se você não aceitar críticas, se você não aceitar que nem sempre você vai acertar. Então não seja essa pessoa, por favor. Então, gente, assim, talvez se essa escritora tivesse simplesmente aceitado a crítica ou passado por alto, ela não estivesse nessa situação. O que vocês acham? Vocês acham que ela teve razão na forma como ela agiu com um leitor, vamos dizer, honesto, sincero, né? E assim,
Gente, esse vídeo, coloquem a opinião de vocês aí nos comentários e também que vídeos que vocês querem ver posteriormente, né? Muito legal. E assim, esse vídeo é curto mesmo, é só pra falar um pouquinho sobre críticas, né? Sobre as pessoas que não aceitam críticas. E vale aí uma reflexão, né, gente? Vamos refletir, porque o mundo não tá fácil, então vamos ser um pouquinho mais flexíveis, né? Maleáveis, que o sucesso vem, né? Não só o sucesso em dinheiro, o sucesso em milhões de views, mas o sucesso interior, né? Agora eu filosofei, eu confesso. Até mais, até um próximo vídeo e até mais mesmo.